Desde aquele começo humilde até hoje, damos as boas-vindas a todos vocês do campus doTERRA, aqui em Pleasant Grove, em Utah. Eu sou o Andrew, diretor comercial da doTERRA. E aqui comigo estão todos os 7 executivos fundadores da doTERRA. Greg, Mark, Dave, Emily, Dr. Hill, Rob, Corey, muito obrigado por estarem conosco aqui hoje. E a primeira pergunta para todos vocês, em 30 segundos ou menos, é: qual é o óleo essencial favorito de vocês e por quê? Vamos começar com você, Corey. É claro que você quer dizer outro além do OnGuard Soft Gel, certo? Como você vive sem isso? Eu acho que para mim, a cada manhã, adoro combinar pinheiro siberiano e mandarina verde, e usá-los com óleo de coco fracionado, em um produto de barbear. Eu não consigo convencer a Emily a fazer um produto de barbear, mas para mim, eu faço a minha própria mistura. E isso me lembra do que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo. E é uma ótima maneira de começar hoje. Eu vou repetir o favorito do Corey. Eu sou fã do OnGuard. Eu uso mais OnGuard em nossa casa do que qualquer outra coisa. Ultimamente, porém, eu tenho usado o hortelã verde na água. Eu amo hortelã verde também. Amo todos eles. É difícil escolher um favorito. Sim, com certeza. Eu acho que eu sou uma criatura de hábitos, porque eu ainda estou lutando, tentando descobrir o meu favorito. Então talvez eu fale apenas sobre o ciclo que eu me encontro agora. É um dos óleos que adoro e uso muito, é o Copaíba. Eu uso todos os dias e uso de várias maneiras. Estou usando topicamente, estou usando internamente e para mim fez uma grande diferença em minhas rotinas diárias de como me sinto em geral. Eu não posso me limitar a apenas um, posso escolher 3? Não? Não, ela sempre define suas próprias regras, Dave. Você escolhe um óleo. Tudo bem, então, Yarrow. Eu amo, que equilíbrio para minha pele e adoro usá-lo internamente, apenas para meio que me trazer de volta para, eu diria, um estado principal, com o Yarrow Pom. Mas eu não posso viver sem o meu rosa, especialmente sobre o coração. O óleo de amor próprio. Ela está começando a fazer todos os 3. Mas o Immortelle também. Os 3 são óleos restauradores. E se você estiver em uma ilha deserta e não puder ter nada além de Immortelle, estará preparado. Ok, muito bom. Ok, então eu não preciso escolher um também, certo? Na verdade, eu ia dizer Copaíba. E os soft gels, que uso toda manhã e toda noite. Mas devo mencionar um óleo muito feliz também, que é o Share. Simplesmente adoro o Share. É difícil escolher apenas um óleo, e à noite eu faço difusão com alguns deles. Mas há um óleo na qual eu não consigo viver sem. Todas as manhãs depois de fazer exercícios. Sim, eu faço exercícios todas as manhãs. Eu sei que não parece, mas eu faço. Isso não conta. Eu entro na sauna e uso Bridge. E para alguém que, especialmente nesses tempos, está envelhecendo, dizem, manter um sistema respiratório saudável. E, portanto, eu adoro o Bridge, porque realmente fortalece o meu sistema respiratório e ajuda a limpar tudo. Eu acho que o meu produto favorito que a doTERRA tem é a loção rosa para as mãos. Esse produto sozinho tem financiado milhões e milhões de dólares em trabalhos de caridade e teve um impacto no mundo maior do que qualquer outro projeto Healing Hands que fizemos. É realmente o meu favorito. Ótimo. Obrigado, Greg. Uma coisa que torna a doTERRA diferente de todo mundo é como obtemos os nossos óleos. Greg, a Juanita, da Carolina do Norte, tem uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: pode descrever o que é o fornecimento por coimpacto e, para quem não conhece esse termo, o que é? E por que o fornecimento por coimpacto é tão importante para a doTERRA? Obrigado, Juanita. Ótima pergunta. Alguns anos atrás, nos encontramos crescendo muito mais do que qualquer outra empresa já cresceu no mundo dos óleos essenciais. Mais da metade dos países onde a doTERRA faz negócios são, na verdade, países em desenvolvimento, e muitos dos produtores estavam sendo aproveitados e não estavam vivendo nas melhores circunstâncias. E reconhecemos que a forma mais importante de contribuirmos em retribuição para o mundo era beneficiar diretamente nossos agricultores e nossos produtores de óleos essenciais no mundo todo.
Posso apenas compartilhar mais um pensamento? Claro. Enquanto ouço o Greg falar sobre fornecimento por co-impacto e como isso era estratégico para a empresa, há outro elemento nisso. E acho que é algo que impulsiona cada um de nós, talvez em um nível mais pessoal. E quando você pensa sobre essas coisas se juntando, é realmente uma boa demonstração da cultura da doTERRA. Quem somos em nossa essência não se trata apenas do objetivo final em mente. É o processo pelo qual chegamos lá e o bem que fazemos acontecer no processo. Isso é o que vemos todo mundo fazer na doTERRA como um todo. Uma das coisas que tem sido muito importantes para nós da doTERRA, especialmente porque expandimos os óleos essenciais além desse uso pessoal. E todo mundo sabe que temos uma grande incursão nas ciências e em tudo o que estamos fazendo, dessa forma na pesquisa. Isso exige que tenhamos constância. E a única maneira de fazer isso é ajustar os nossos processos. Então, tudo isso nos ajudou a fazer não só o que o Greg mencionou, mas fazê-lo excepcionalmente bem. E a qualidade que vemos, a constância que vemos nisso, cuja pureza é o principal elemento componente, realmente leva para onde estamos hoje. Eu tenho uma pergunta para você, doutor. Qual a porcentagem dos óleos essenciais no mercado hoje? E qual é a porcentagem que realmente é pura? Acho que é meio difícil de dizer, mas eu poderia dar a você o meu melhor palpite. É uma das coisas que temos feito de forma consistente na doTERRA, e estamos todos familiarizados com isso. Conhecemos nossa concorrência, conhecemos o mercado. Acho que, em um sentido amplo, redesenvolvemos o mercado de acordo com o nosso padrão. E é por isso que somos capazes de fazer o que fazemos, mas não acho que seja exagero, com toda honestidade. Dizer que quase todos os óleos essenciais, a porcentagem exata qual seria? 95%, 98%? Eu não sei, eu vou ser bem ousado. Porque acho que essa porcentagem é tão alta, e como eu disse antes, acho que todos nós dissemos de uma forma ou de outra que as pessoas não fazem o que fazemos. Certamente não é a maneira menos cara de fazer as coisas. Bem, o Corey está rindo. Eu acho que ele concorda com essa declaração. Existem maneiras muito mais baratas de fazer as coisas do que a forma como a doTERRA faz. Em termos de nosso investimento nos produtores e do trabalho com eles a cada passo do processo, a maneira pela qual passamos pelo processo, o modo que somos básicos e presentes, a equipe que temos que voa ao redor do mundo, nossos laboratórios de qualidade. Quando você soma tudo isso, ninguém se compara. Não, ninguém. E não é barato ser capaz de fazer dessa forma. Estamos comprometidos com isso. Portanto, nos desenvolvemos em torno disso. Encontramos maneiras de ter eficiência em outras áreas, para que possamos permanecer concentrados em trazer esses óleos. Mas não é barato. Ouvimos isso, obviamente, porque estamos no negócio de óleos essenciais. Mas eu também ouço as pessoas dizerem que estamos em um negócio de empoderamento. Então, Emily, você poderia comentar um pouco a respeito disso? Sim, claro. Só para interromper o que o Dr. Hill e o Dave estavam falando. Amamos o que fazemos com o fornecimento por co-impacto, mas também adoramos o que isso significa na outra ponta do frasco. Então, quando falamos sobre empoderamento, certo? Como mãe, adoro ter essas ferramentas disponíveis para cuidar da minha família da maneira que eu achar melhor. E queremos que cada pessoa do planeta tenha esse mesmo empoderamento. E adoro o que isso faz. Também adoro nosso modelo de negócios. Por mais que eu adore os óleos essenciais, também adoro nosso modelo de negócios. Porque somos capazes de dar poder financeiro com relação a isso também. E realmente fazer as pessoas encontrarem uma voz e perceberem que tem algo muito profundo para oferecer ao mundo. E adoro o empoderamento que obtemos na parte do fornecimento por co-impacto no Healing Hands. Poderíamos continuar indefinidamente com um modo pelo qual empoderamos em ambas as extremidades do frasco. Eu sei que também oferecemos oportunidades de visitar as áreas onde obtemos os óleos. As viagens de co-impacto, sejam elas no Quênia, no Guatemala. Eu vou esquecer algumas. Bulgária, Nepal, a lista contínua. Eu tive o privilégio de ir em uma. E realmente criou aquela ligação e amor. Não só pela doTERRA e pelo bem que estamos fazendo, mas também pelo produto. E Rob, eu sei que você tem viajado bastante e tem feito muitas dessas viagens. E nós recebemos uma pergunta agora. É uma pergunta da Gretchen. Ela pergunta o seguinte: qual foi a viagem preferida de fornecimento da doTERRA? E por que o fornecimento em geral? Isso é tão difícil quanto me perguntar que óleo eu gosto mais.
Mas todas essas viagens têm sido especiais para nós. E o que você diz, talvez a sua pergunta seja, o que foi mais memorável? Para mim, na minha idade, é o mais recente. Acho que estivemos, creio, na Guatemala por mais tempo quando se trata dessas viagens de fornecimento por coimpacto. Mas isso é incrível, porque já estamos lá há tempo suficiente. Como a primeira vez em que fomos lá. As criancinhas na pequena aldeia lembram de quando fomos de volta, nós as vemos crescidas, e nós as reconhecemos, e elas nos reconhecem. E você continuou a expandir a instalação lá também, certo? Enfim, é muito gratificante ver essas crianças crescerem. E como estão mudando. E como elas continuam a se tornar empoderadas com o que estamos fazendo lá. Isso sempre me surpreende como a Doterra está no lugar certo, na hora certa. A primeira viagem que alguém da Doterra fez para o Nepal. E nós estivemos lá após o terremoto. E sei que o que estamos fazendo agora na Somália é completamente fora de série em termos de... É completamente fora de série. É um projeto, uma história digna de um documentário. Isso será em breve. Mas você está trazendo lembranças. E eu lembro de estar no Nepal pela primeira vez com a Emily. E logo depois daquele terremoto, eu me lembro da primeira vez no Haiti. Semelhantemente depois disso. Pouco depois do terremoto devastador, a primeira vez que estivemos lá. E novamente você observava as pessoas, elas ainda estavam um pouco em estado de choque. E é incrível e muito gratificante que a Doterra teve essa oportunidade de ir bem naquela base e tentar fazer a diferença e tentar aliviar um pouco daquele sofrimento e fornecer alguns recursos e recursos econômicos. E, Dave, eu lembro que você disse no ano passado que não compramos fazendas, mas desenvolvemos agricultores. E Corey, eu sei que você supervisiona nossas operações globais. Na realidade, recebemos uma pergunta da Kimberly, de Westville. Ela é uma indiana e ela pergunta, como escolhemos óleos que fornecemos? Bom, Kimberly, essa é uma ótima pergunta. É um processo colaborativo. Não é apenas a equipe de operações, mas é um processo colaborativo entre a equipe científica do Dr. Hill, a Emily e a equipe de marketing, o Dave, a sua experiência e toda a equipe se reúne. Temos uma infinidade de possibilidades de óleos, mas no aspecto do fornecimento, direi apenas que nós só obtemos óleos onde podemos saber que eles são sustentáveis e que estamos ajudando as pessoas e que podemos fornecê-los de uma forma ética. Bom, eu gosto de chamar isso de a diferença da Doterra. E acho que parte dessa diferença é o impacto que estamos causando na base. Mark, você pode falar um pouquinho sobre o impacto humano que você está vendo e como isso impacta a sua vida? Bom, sabe, quando começamos isso, e nós, como diz o Greg, não tínhamos muito no início, mas sempre foi nosso objetivo, sonho, que algum dia poderíamos causar impacto. E não somente nos Estados Unidos, onde começamos, mas em todo o mundo. E novamente começamos a fornecer, e isso nos deu uma perspectiva profundamente única sobre o que temos. E talvez a responsabilidade, a oportunidade com certeza que temos de compartilhar um pouco com os outros e ajudá-los a aproveitar algumas das coisas que subestimamos. Recebemos muitas perguntas sobre o futuro da Doterra, nossa visão da Doterra em um contexto amplo. Recebemos uma pergunta de Hilter Rodrigues, de Sparks, Nevada. Ele pergunta, como vocês veem a Doterra daqui a 10 anos? E com o que estão mais animados com o futuro da empresa? Vamos começar com o Greg e depois seguem adiante. Então, nos próximos 10 anos, à medida que mais e mais pessoas continuam a buscar soluções naturais com preços que possam pagar, de uma fonte em que confiam, essa importância da Doterra considerando o nosso ambiente atual e o tipo de mundo em mudança que veremos em um futuro próximo, isso torna a Doterra perfeitamente posicionada. E nunca estive mais otimista
ou mais animado sobre o nosso futuro do que estou agora. Eu vou tentar responder essa pergunta voltando um pouco ao passado, Andrew. E, na verdade, eu vou comprometer o Dave um pouco. Então, Dave, não sei se você lembra dessa conversa, mas eu lembro e isso teve um grande impacto para mim. Você disse algo mais ou menos assim. Em primeiro lugar, Mark, eu nos vejo eventualmente como uma empresa multibilionária. E eu pensei, ok, o que eu tenho para mim? Quem é esse cara? Porque na época acho que estávamos faturando 150 mil ou 200 mil dólares por mês em volume. E então você disse, e vejo, nós comercializando os nossos produtos em países de todo o mundo. E você falou sobre a ampla linha de produtos e que os óleos essenciais poderiam ser a base de tudo o que fazemos. E novamente sendo eu um advogado bem bitolado e ignorante naquele momento. E eu pensava, bom, os óleos essenciais é mais ou menos isso. Temos 40 óleos, isso é bom, certo? E você falou sobre ter milhões de consultores. E na época chamávamos de IPCs, lembra? Consultores independentes de produtos. Falou sobre ter milhões de consultores do bem-estar ao redor de todo o mundo. Eu acho que tínhamos um punhado já, alguns milhares na época. Não acho que eu esteja tão maravilhado em ver isso hoje, como eu estava tentando entender isso naquela época. Mas estou interessado, Dave. Deixe-me passar a bola para vocês. Então foi isso que você viu nos primeiros 10 anos ou mais. O que você acha que iremos ver nos próximos 10 anos? Eu não queria falar, mas eu lembro da conversa. Está dizendo que eu disse isso? Não, eu só disse que eu lembro da conversa. E para mim, antes de mais nada, é tudo uma questão de alicerce. E a doTERRA começou da maneira correta, olhando para o futuro. Tudo isso que conversamos aqui hoje, este alicerce de sacrifício, de pureza, fomos dessa posição a essa incrível responsabilidade social, com o nosso fornecimento de co-impacto e assim por diante. Todas essas coisas que vieram com o tempo nos prepararam para o futuro. Então, na minha visão, o futuro da doTERRA será muito brilhante. Então, penso sobre onde o mundo está hoje. Acho que nunca houve uma época em que as pessoas se sentiram assim, sozinhas e tão isoladas. E são tempos assustadores, incertos e sem precedentes que estamos vivendo agora. Não é por acaso que chamamos este evento de conexão global. E quando vejo esses óleos essenciais, eles são muito poderosos e realmente nos unem e nos conectam como seres humanos. E vejo que o futuro reserva nos próximos 10 anos. Vejo a doTERRA como um veículo que vai realmente conectar a humanidade e realmente nos unir por uma causa muito comum, para um propósito muito específico. Muitas pessoas vão me dizer, bem, a doTERRA chegou. Vocês já são uma empresa tão grande. Eu nem me importo. E quero que cada pessoa saiba que são absolutamente importantes. E a conexão que tem com outro ser humano pode mudar a vida delas para sempre. Que possam ser a pessoa certa com a mensagem certa de que precisam e que lhes dará esperança. Existe um provérbio que diz, se você tem ajuda, você tem esperança. E se você tem esperança, você tem tudo. E somos ministradores da esperança. Isso é algo que está sempre presente em minha mente, que estamos vivendo em um momento sem precedentes. Mas eu gostaria de dar uma conotação um pouco diferente, no sentido de que agora sabemos mais do que jamais soubemos antes. Mas também estou realmente entusiasmado com o futuro, porque embora tenhamos estado envolvidos com a ciência e essas coisas por um longo período de tempo, na doTERRA o que fazemos são descobertas. E estamos fazendo novas descobertas o tempo todo. Fizemos uma série de coisas, algumas das quais vocês já ouviram ou vão ouvir durante o decorrer do evento, e certamente em outros eventos do futuro. Mas estamos fazendo descobertas e isso é impactante. E como realizamos e fazemos o que fazemos de melhor na doTERRA. Sinto que nesses tempos que estamos vivendo, há uma quantidade indevida de críticas, que não cai apenas sobre nós, mas talvez sobre a doTERRA como um todo.
e talvez até sobre o ramo de óleos essenciais. Saiba que estamos nos diferenciando. Sempre fomos diferentes. E vamos continuar a fazer essas coisas. Assim, estou muito otimista quanto ao futuro. Mas estou animado com essas descobertas. E como elas nos impactarão mais substancialmente do que no passado. Os meus pensamentos são um pouco como a Emily disse. Começamos esta empresa, lembre-se, nós começamos esta empresa durante a recessão econômica, não é? E a doTERRA foi a ferramenta para muitas pessoas, quando se tratava de algumas das dificuldades que estavam enfrentando durante aquela recessão econômica. Mas eu sinto que estamos sofrendo de um pouco de recessão de gentileza ou humanidade agora. Eu acho que as pessoas estão precisando da conexão humana e daquele toque humano novamente. E acho que, embora a doTERRA não seja a única maneira, vamos nos conectar uns com os outros. Acho que estamos em uma posição única para ser a resposta para muitas pessoas encontrarem essa bondade e essa conexão novamente com as pessoas. Óleos essenciais são maravilhosos, não é? Você abre um óleo essencial de laranja selvagem, deixa alguém cheirar e se a pessoa não responder a isso, ela tem outros problemas. É que eles têm sido um veículo e continuarão a ser um veículo para ajudar as pessoas a se conectarem e mostrar gentileza e servir a outros seres humanos. Acho que precisamos ter mais disso no mundo hoje. Eu sou um cara movido por dados e quando analiso a doTERRA, é óbvio que vamos ser 2, 3, 4 vezes maiores do que somos hoje. Todas as métricas em termos de inscrições e retenção e tudo o que tem acontecido indicam que vamos ser muito, muito maiores como empresa. Então esse é o futuro, seremos maiores, mas o que estou mais animado em relação à doTERRA é que os últimos 12 anos foram gastos construindo um alicerce que está pronto para suportar tudo o que o mundo vai lançar sobre nós. Conseguiremos nos adaptar às coisas, porque obtemos os produtos de modo básico. E no Haiti ou no Nepal, quando um desastre natural acontece, podemos levar alívio em horas, em dias. Na Guatemala, eu me lembro quando houve uma erupção de um vulcão. Tínhamos respostas imediatamente. E não só seremos muito maiores, vamos ser sólidos e vamos fazer a diferença em cada passo do caminho. Me anima a pensar sobre o que acontecerá daqui 10 anos. Estar com os produtores em outras partes do mundo e não apenas impactar 500 mil ou 1 milhão de vidas, ou 1,5 milhão de vidas, mas impactar 10 milhões de vidas e 15 milhões de vidas. E realmente fazer com que a doTERRA faça uma grande diferença no mundo. Temos feito diferença em partes do mundo hoje, e estamos orgulhosos disso, e estamos animados com isso. Mas ser ator no cenário mundial, nos próximos 5 ou 10 anos, é o que acredito que o futuro reserva para a doTERRA. É realmente incrível ver o impacto que a doTERRA teve nos últimos 12 anos. E ainda de alguma forma, parece que ainda estamos começando. Vamos continuar então a conversa sobre a busca pela pureza. E esperamos mais ainda, sempre, e que vocês se juntem a nós, no mundo todo, e que vocês possam se sentir um pouco mais conectados a nós. E claro, com a mais ampla comunidade da doTERRA. E muito obrigado a todos os nossos executivos fundadores.